Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Uma revelação bombástica de bastidores trazida pelo Paulo Figueiredo a respeito do que realmente aconteceu, uma jogada de mestre, do que realmente aconteceu na visita do enviado especial de Trump para as sanções internacionais. Esta comitiva, melhor dizendo, enviada por Trump, capitaneada aparentemente pelo Gamble, só que não. Deram o drible da vaca no sistema aqui do Brasil, na mídia, do consórcio de mídia, no doutor Aleide Moraes, etc, etc, etc. Olha que essa revelação que o Paulo Figueiredo traz é um negócio assim realmente genial, hein? Genial, vejam isso. As pessoas, olha, mas o Bolsonaro encontrou, não encontrou? Vai encontrar, não vai encontrar? Ah, não encontrou, enfim, não encontrou com o David Gamble, encontrou, foi com o Ricardo Pita. Sim, o encontro foi com o Ricardo Pita e se deu de uma maneira muito estratégica. Vejam esta revelação que o Paulo Figueiredo traz, é um negócio realmente surpreendente. Vocês, olha, o queixo vai cair. Foi uma jogada realmente de... Eu não sou de ficar falando essas histórias de olha, que jogada, que não sei o que, mas essa foi uma bela jogada. Ouçam isso. Vou dar mais um furo que eu acho que não saiu em lugar nenhum. O fato de que... Por que nós não pudemos, antes, confirmar que o Ricardo Pita, quem era o Ricardo Pita e que ele tinha se reunido com o presidente Bolsonaro? Simplesmente porque no dia seguinte... Prestem atenção nisso daqui. No canal de corte do YouTube. Preste atenção. Eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Nessa semana, dentro desse assunto da visita deles ao Brasil, muita gente desinformada ficou em polvorosa, dizendo que era mentira que a delegação americana se encontraria com o ex-presidente Bolsonaro, dizendo que o Flávio Bolsonaro tinha dito que só seriam discutidos assuntos sobre o crime organizado e que, portanto, eu e o Eduardo Bolsonaro estávamos mentindo e por aí vai. Eu falei que as pessoas tinham que ter um pouquinho de paciência, porque eu ainda não podia dizer o que tinha acontecido no programa de terça-feira. Este não é Eu avisei. Tira esse negócio. Tinha que ter um pouquinho de paciência, porque eu ainda não podia dizer o que tinha acontecido no programa de terça-feira. Mas que ao longo daquele mesmo dia ou do dia seguinte, na quarta-feira, as pessoas saberiam o que de fato aconteceu. E é óbvio que foi exatamente o que aconteceu. Fizemos o programa na terça, naquele momento o Flávio Bolsonaro tinha dito na segunda, porque não poderia dizer diferente, foi pedido a ele para manter silêncio. É óbvio, eu avisei a isso. Quem estava aqui no canal, quem viu esses comentários quando eu dizia, eu disse ou não disse? Gente, o que é que o Flávio Bolsonaro poderia dizer, senão o que lhe foi permitido dizer naquele momento? Olha a revelação. Pessoal, deu um drible no consórcio de poder. Vejam isso aqui, foi magistral. Ele não poderia dizer que estava sendo tratado sobre sanções, não poderia ter dito, ele não poderia ter dito que tinha havido uma reunião com o presidente Bolsonaro. Mas reparem, tem uma pista naquele vídeo, que ele usa o nome do senhor Ricardo, e não fala do tal do David Gamble, que o pessoal chama aqui de Chip Gamble. Eu disse de novo no programa de terça-feira que o Chip Gamble, David Gamble, não era a pessoa mais importante daquela delegação. E eu disse isso porque ele é, de fato, uma pessoa que faz parte da burocracia. Tem um cargo importante, mas ocupa a função de forma temporária, enquanto a Casa Branca não ocupa aquela posição de forma permanente. Então a gente não entende, mas quando você troca um governo, é muita gente que é nomeada, é muita posição. E muitas delas não são ocupadas, não foram ocupadas ainda pelo Trump.
mas elas precisam continuar existindo na estrutura. E daí você coloca uma pessoa de carreira para ocupar a função temporariamente. Aqui se chama de acting fulano. Acting é quando você está agindo como a posição tal, mas você não é a pessoa que ficará na posição tal. Ontem, eu vou dar um exemplo das pessoas que não foram nomeadas para vocês entenderem. Ontem, na Casa Branca, eu conversei com o embaixador americano para a OEA. A confirmação dele ainda não aconteceu. Eu acho, inclusive, que vai ser hoje. O Lee. Então, há diversas confirmações que precisam esperar o Senado. Nem o embaixador da OEA ainda foi analisado. Pois o Brasil ainda não tem nem o nome para ser embaixador. Não tem nem o nome. Ainda não escolheram o nome para ser embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Então essas coisas acontecem mesmo. Agora, por que eu falei que a pessoa mais importante era o Ricardo Pitta? Porque ele tem uma função muito mais importante como senior advisor do hemisfério ocidental, que é o nosso hemisfério. Tinha até gente... Reparem agora, tudo que o Paulo Figueiredo vai falar sobre esse Ricardo Pitta, homem escolhido a dedo para vir conversar com o Bolsonaro sobre a aplicação de sanções internacionais a Xandão. Reparem, é um sujeito de baixa estatura, né, física, o Ricardo Pitta, mas olha onde esse sujeito já andou metido, vocês vão ficar muito empolgados com isso. Na rede social falando, senior advisor não é porra nenhuma, é pouco importante. As pessoas não sabem de quem se trata. A gente está falando de uma pessoa que foi assessor do Ted Cruz, depois foi chefe de gabinete do congressista McCall, que foi do Comitê de Relações, presidiu o Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, e foi inclusive quando eu conheci o Ricardo Pitta e quando nós nos tornamos amigos justamente naquela audiência que eu fui testemunha, e aí hoje as pessoas entendem um pouco da importância daquele marco, né? Por questão de coisa assim. Então, quando o Trump se tornou presidente, a Casa Branca indicou justamente o Ricardo Pitta para lidar com esses assuntos específicos, para ser advisor de ditaduras na América Latina. Afinal, o cara é venezuelano. Então, entende de ditadura, né? Ele é naturalizado americano, nascido venezuelano. Tanto que foi esse senhor Ricardo Pitta o homem que idealizou e botou adiante o processo de sanção de visto para Cristina Kirchner e para sua família. Não. Vocês sabem que já nos primeiros 60 dias do governo Trump, desse segundo governo Trump, a Cristina Kirchner, sua família, etc., e auxiliares estão sofrendo sanções dos Estados Unidos. Por exemplo, uma delas, a dona Cristina Kirchner, amiga de Lula, ex-presidenta, como eles gostam de dizer, da Argentina, acusada de coisas pesadíssimas, processada e tudo mais, não pode entrar mais nos Estados Unidos, e uma série de outras sanções bastante drásticas contra ela, seus familiares e seus auxiliares. Quem estava por trás da aplicação dessas sanções? Este Ricardo Pitta, auxiliar de Trump e de origem venezuelana. Sabe tudo este homem do que está acontecendo aqui na América do Sul, na América Latina. Vamos lá. E para sua família. Não tem a foto da reunião dele com o presidente Bolsonaro, não, Bruno? João, vai botar aqui? Esse cara foi o cara que idealizou a sanção contra a Cristina Kirchner e a família. Este foi o homem que se reuniu com o presidente Bolsonaro. E eu digo para vocês, bastidores, foi uma reunião de mais de 2 horas. Reunião de mais de 2 horas. Obviamente, no que eu posso comentar a respeito, o assunto principal foi justamente crime organizado? Não, claro que não seja uma topeira. Vai sentar para conversar com o presidente Bolsonaro sobre PCC e crime organizado? Claro que não. O assunto foi a situação do Brasil e a ditadura alexandrina. E eu não vou dizer que o presidente Bolsonaro pediu sanções ao Alexandre na reunião, seria muito leviano da minha parte, mas o que eu posso dizer é que esses assuntos são abertamente hoje discutidos dentro do governo americano.
Então o senhor Ricardo Pita foi se reunir com o presidente Bolsonaro para quê? Ora, cacete, para buscar os subsídios, as confirmações em pessoa. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Felizmente. Vamos lá. E compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Para aquilo que eu e o Eduardo temos dito dentro da Casa Branca, do Departamento de Estado. Eles não querem trabalhar porque recebem Bolsa Família. Por isso não. Bom, tá voltando aqui, isso aqui é um... Vamos lá. Para ele poder reportar ao secretário Marco Rubio, que foi ao Brasil e viu a situação que nós escrevemos a ele, e é absolutamente importante que isso aconteça, porque os americanos operam. Ou seja, os americanos, como diz o Paulo, operam dessa maneira. Mandam um homem de confiança preparado em loco para averiguar o que de fato está ocorrendo. Mandou assim o Ricardo Pita, que tem aí no seu histórico recente essa observação e o seu parecer para Trump aplicar sanções da Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, e já aplicou. Então ele vem, teve essas conversas, olhou o que estava acontecendo de perto, retorna para os Estados Unidos a conversar com o chefe imediato, que é o Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, e daí a cosita se van a cambiar. O interessante aqui é o seguinte, pessoal, é que o que o Paulo Figueiredo está dando aqui conta é de que o governo americano, junto com o Cid Bolsonaro, com o Bolsonaro, deram um baile da vaca. Sabe o que é o baile da vaca, pessoal? O sujeito, você joga a bola por aqui e passa por trás das costas do seu adversário e pega a bola. É um baile lindo e ganha-se tempo e espaço na partida futebolística, né? Como o Lula gosta das metáforas futebolísticas. Todo mundo disse: o David Gamble vai encontrar com o Bolsonaro. Quem disse isso foi o Eduardo. Depois, quer dizer, jogou o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o Departamento de Estado norte-americano, a embaixada, jogou o tal do nome do David Gamble. E o Eduardo que disse: vai conversar sobre sanções, adotou a lei de Moraes. Jogou esta isca. E a mídia toda, o Jamil Chad do UOL e tal, todo mundo dizendo: não vai conversar nada e vai conversar sobre segurança pública. E, na verdade, quem estava se encontrando com o Bolsonaro é o homem que sempre foi designado para falar com o Bolsonaro, o Ricardo Pita. Sujeito baixinho, discreto, foi lá, conversou 2 horas com o presidente, voltou para os Estados Unidos e agora é revelado: foi ele o enviado. O chefe da delegação era ele, não era David Gamble. Veio e fez o que tinha que fazer. 2 horas de conversa. Operam dessa forma. E vou dizer mais. Hoje eu estou aqui soltando a franga, dando furo. Vou dar mais um furo que eu acho que não saiu em lugar nenhum. Paulo. Pelo menos eu não vi. O fato de que... Por que nós não podemos antes confirmar que o Ricardo Pita, quem era o Ricardo Pita e que ele tinha se reunido com o presidente Bolsonaro? Deixa a imagem aí, Bruno. Por que nós não podemos fazer isso? Simplesmente porque no dia seguinte ele teria reuniões com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. E ele não queria que o governo brasileiro cancelasse essas reuniões, ao saber que ele havia se reunido com o presidente Bolsonaro. Por que ele não queria? Porque uma das missões que ele veio cumprir aqui foi deixar clara a posição atual do Departamento de Estado do governo Trump com 3 coisas. A forma como está sendo conduzido este julgamento do presidente Bolsonaro, completamente à margem da lei, não só do presidente Bolsonaro, mas de outras pessoas, ou seja, a politização dos tribunais no Brasil. A segunda coisa foi a perseguição a jornalistas e as violações à liberdade de expressão, com o meu caso tendo bastante protagonismo. E a terceira coisa foi a preocupação do governo americano com a violação da soberania americana, invasão da jurisdição americana com decisões proferidas pelo STF que afetam indivíduos nos Estados Unidos, como eu, Constantino, Alan, Ludmilla, etc., mas também empresas americanas.
como o X, como o Rumble, como o True Social e até as outras Big Techs, a Meta, o Google, etc., afetadas pelas decisões do Alexandre. A própria SpaceX. E eu perguntei qual teria sido a resposta, eu apurei qual teria sido a resposta do governo brasileiro. E parece que houve uma não resposta. Aquele blá blá blá. Aquele blá 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 que eles dizem para o público, eles dizem em reuniões de portas fechadas. As instituições brasileiras agem de forma independente, o Supremo Tribunal tem uma longa defesa da democracia, houve uma tentativa de golpe que foi impedida pelo grande paladino Alexandre de Moraes, aquele mesmo discurso. Até houve uma brincadeira, né? Porque as instituições são independentes, mas o ex-advogado do presidente Lula e o seu ex-ministro da Justiça são ministro do Supremo Tribunal Federal, o advogado do PT também é ministro do Supremo Tribunal Federal e o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal aponta. Pessoal, é isso. Acho que vocês entenderam. O Ricardo Pita era o enviado do Trump, veio e fez o que tinha que fazer e aquela coisa, parece que jogaram o governo numa armadilha, né? Para deixar este governo nu, despido. Vamos observar os próximos passos. Próximo vídeo, vamos analisar o resultado dessas viagens do Lula, principalmente da segunda, onde ele esteve lá na Terra, ainda está lá dos olhinhos puxados, dizendo que conseguiu acordos aí de bilhões e bilhões, estão entregando o Brasil para aquele país. No próximo vídeo vamos analisar isso com bastante cuidado, que os tempos estão bicudos, o mar não está para peixe pequeno. Inscreva-se, confira a sua inscrição, porque estão tirando a sua inscrição. Não espere a notificação. Entre aqui várias vezes ao dia por sua conta. Bom, deixe comentários, por favor, educados.